Chega mais nação pro pós-jogo do Mengão. Flamengo com a mão na taça. O Mengão venceu por 3-0 o Bragantino. E o Palmeiras perdeu, ou melhor, perdeu não, né? O Palmeiras empatou com o Fluminense 0-0 e o Mengão, ó, tá carimbando a mão na taça, meus amigos. Vamos ver o que vai acontecer. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like hoje. Eu quero ver a sua risada nos comentários pros palmeirenses. Quero ver o seu like. É recorde de likes hoje, hein? Se é flamenguista de verdade, deixa o like. Compartilha o vídeo do seu grupo do WhatsApp. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Vamos lá, pós-jogo do Mengão, Cretes, canal ESPN Brasil. Eu quero ver o que a imprensa paulista vai falar do nosso Mengão hoje. Vamos lá, então, pro pós-jogo do Flamengo. Duas partidas da vitória do Flamengo, que abre vantagem na liderança. Bateu o Red Bull Bragantino em casa. 3-0, professor Celso Zelt. Seja bem-vindo, um beijo para você. Boa noite, Glaucia. Outra para você. Um abraço a todos que nos ouvem, Vitor Bider. É isso aí, o Flamengo, depois de um primeiro tempo em que encontrou dificuldades, no segundo, principalmente a Arrascaeta fez a diferença. Mas não só, né? Teve o Jorginho jogando muita bola, teve o Bruno Henrique entrando bem. Enquanto isso, no Allianz, o Palmeiras não teve a mesma felicidade. Não encontrou o seu futebol em nenhum dos dois tempos. E a diferença agora não só aumentou, como o título pode até ser decidido na próxima rodada, matematicamente. Se o Flamengo vencer e o Palmeiras perder, o campeonato acaba na terça-feira. Palmeiras que ficou no empate sem gols com o Fluminense no Allianz Parque. Estaremos de olho nos dois estádios, tanto no Maracanã quanto no Allianz, para trazer também o pós-jogo completo dessas duas partidas. Vitor Birner, seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. Obrigado, Glaucia. Boa noite a você, ao professor Celso Zelt, aos fãs e às fãs de esporte. É um sábado muito flamenguista, por várias razões. Uma, o Flamengo voltou a jogar melhor que o Palmeiras. Isso não vinha acontecendo desde as quartas de finais da Libertadores. O Palmeiras jogava melhor que o Flamengo. O Flamengo tinha algumas dificuldades, mesmo conseguindo os resultados, para continuar na disputa. E nesse momento o Flamengo é um time mais inspirado que o time do Palmeiras. Segunda questão, a pontuação. Obviamente, porque agora o Flamengo pode, inclusive, perder um jogo e vencer dois e ser campeão da Libertadores. Ou seja, ele se aproximou do Campeonato Brasileiro, do título, o que obviamente vai botar muita pressão no Palmeiras no jogo do próximo sábado, ainda mais, porque os dois times entram muito pressionados para a final da Libertadores e a terça-feira pode, como disse Celso Zelt, ser decisiva. E para mim a terceira questão, eu prestei bastante atenção em ambos os jogos, com muita atenção nas arquibancadas. E me chamou a atenção uma coisa, a arquibancada do Maracanã era uma arquibancada antes do gol, tá? Depois do gol obviamente fica mais fácil, mais leve, um pouco mais festiva, enquanto a arquibancada do Allianz parecia mais tensa. E isso indica que o astral flamenguista nesse momento é melhor que o do Palmeiras. É óbvio que a temporada deles se resolve principalmente no próximo sábado, com transmissões dos canais ESPN. O brasileiro pesa muito também, mas o momento parece ser flamenguista. 74 pontos tem o Flamengo neste momento, líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vem na sequência com 70, portanto uma vantagem de 4 pontos. Antes dessa decisão na Libertadores, na próxima terça-feira, o Flamengo vai até Minas Gerais enfrentar o Galo e o Palmeiras enfrenta o Grêmio em Porto Alegre. E aí depois as duas equipes viajam para a decisão da Libertadores no próximo sábado. E aí, né, amigos, com um placar já bem encaminhado no Maracanã, o Felipe Luiz também pôde começar a poupar alguns dos seus jogadores, né? Pensando muito nessa sequência, em ter terça-feira esse jogo, e aí a gente a ver o que o Felipe Luiz pode pensar para essa partida contra o Galo, se vai fazer um time mais misto, se já pensa também em resolver as coisas antes dessa viagem para o Peru, para a decisão de Libertadores, enfim. Mas é bem verdade que ali já no segundo tempo ele começa aos poucos mexer. Fala, Birner. Eu acho que ele tem algumas dúvidas, porque no jogo contra o Fluminense, o Luiz Araújo e o Samuel Lino, que são bons jogadores, não foram bem nos lados do campo. E hoje ele mudou os lados do campo, né? Ele, como você falou, você falou em poupar, eu fiquei pensando se ele estava poupando o Luiz Araújo e o Samuel Lino, já que ele não tem o Plata, né? E não tem o Pedro, ou seja, ele deve ir com o Bruno Henrique de centroavante na próxima semana. Se eles não estavam dosando, se essa troca foi simplesmente porque eles não jogaram tão bem semana passada e ele achou que era melhor dar oportunidade para outros jogadores. Hoje, o Carrascal, para mim, não fez um grande jogo. Mas quem vem crescendo é o Cebolinha.
E eu não acho que o Cebolinha vá começar a partida do próximo sábado. Mas eu acho que ele se tornou uma boa alternativa em algum momento do jogo, principalmente, repito, depois da perda do Plata, que era o cara que podia fazer o lado do campo, e do Pedro, que seria o centroavante. No caso de não ser, era o Plata que fazia muito essa pressão lá na frente como um falso centroavante. Então, quando você fala em poupar, sim. Agora, eu não sei quem ele poupou. Eu não sei se semana que vem ele vai com o Carrascal pelo lado, se ele vai com o Luiz Araújo e o Samuel Lino, que é o que eu imaginava com o Bruno Henrique adiantado. Eu não sei se ele, de repente, surpreende e coloca um jogador mais marcador. Se é poupar ou se é testar, já pensando no que ele vai ter em mãos, né, Birner? Minha impressão é que ele fez ambos. E depois de hoje, ele tem algumas boas notícias, mas eu não acho que essas últimas semanas permitem que o técnico conclua com convicção, ele deve ter as ideias, mas de maneira convicta, com quem jogar. Mas ele tem gente sobrando, né? Tem isso. Esse problema que ele tem. O próprio Bruno Henrique hoje, se não foi poupado, foi pelo menos dosado. E também entrou muito bem. Acho esse foi poupado, concordo. Dosado, poupado, concordo. Esse daí foi dosado. Cebolinha pede passagem, a partir do último jogo que ele mudou, a partida do Flamengo. A volta do Arrascaeta hoje, muito bem-vinda, né? Muito. Ele é tudo o que faltou no Fla-Flu. E tem gente jogando, o Birner falou do momento do Flamengo, tem gente jogando em altíssimo nível, né? Jorginho e Arrascaeta hoje foi uma coisa fantástica, a participação, o envolvimento. Eu não sei se escalaria eles na terça-feira. Eu fatalmente não escalaria. Eu acho que é até um luxo ao qual o Felipe Luiz pode se dar. Ele conquistou isso. E o Abel não. Pontos. O Abel não pode se dar esse luxo nesse momento. O Birner falou do ambiente tenso, é verdade. Hoje no Allianz foram 90 minutos de ambiente tenso, mais os descontos. Com apoio da torcida, mas tenso. Não era crítico, mas era tenso, era preocupado. O Palmeiras estava preocupado o jogo inteiro. E, inclusive, depois que o Flamengo abre a contagem e garante a vitória contra o Bragantino, quem esteve mais perto de fazer o gol naquela faixa do jogo foi o Fluminense. Com o Canóbio chutando na trave, incomodando a defesa do Palmeiras. O Palmeiras foi mais para a bafa no fim. O Abel fez o que podia fazer, mexeu nos jogadores que podia. E agora tem essa situação dos dois jogando fora e para o grande embate de sábado. O Flamengo, a gente já falou, vai ao Belo Horizonte pegar o Galo. Será que vai pegar esse Galo ainda ressacado desse título perdido do fim de semana? Pode ser um lado também que pese para o lado do Flamengo? Bom, o Galo precisa agora pensar no brasileiro mesmo, né? É a última pequena chance que ele tem, via Campeonato Brasileiro. O ano está acabando e não começou para o Atlético. Poderia ter começado hoje com o título, mas não começou. Já não teremos G9 na Libertadores, era uma possibilidade. Hoje essa possibilidade acabou. Então o Atlético não é propriamente aquele adversário que não aspira a mais nada. Ao contrário, ele deve inclusive uma satisfação à sua torcida e não é só pela derrota de hoje, né? Derrota, não título de hoje. É por tudo que não apresentou no ano. Na temporada. E não vamos esquecer da grande rivalidade existente entre Flamengo e Atlético Mineiro, que é a maior rivalidade interestadual do país. A gente tem Palmeiras e Flamengo hoje com uma rivalidade técnica, mas Flamengo e Atlético, fora o Cruzeiro, eu acho que o Flamengo e Palmeiras superou isso. Nesse momento. Mas a rivalidade histórica volta e meia. Pergunta para um atleticano qual é o adversário maior dele, fora o Cruzeiro. Fatalmente é o Flamengo. Mas o flamenguista não vai dizer a mesma coisa do Atlético. Não. Claro que não. Mas vai dizer do Palmeiras. O Flamengo tem Vasco, o Flamengo tem Fluminense, o Flamengo tem nesse momento o Palmeiras. Mas tudo isso faz com que o Atlético endureça essa partida para o Flamengo. Sem dúvida. Vai ser pegado. O pessoal me canta aqui que Cícero Melo já está a postos lá no Maracanã para participar com a gente, também trazendo mais detalhes desta vitória do Flamengo. Fala, seu Cícero, seja muito bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você, boa noite. Boa noite para você, dona Glaucia. Deixa eu só olhar para o lado aqui para ver se tem algum jogador. Boa noite para você, um beijo, um abraço no Celso Zelt, no Vitor Birner e no Fã de Esportes, especialmente torcedor rubro-negro. Nós já estamos aqui na Zona Mista, o jogo acabou agora há pouco aqui no Maracanã. Um passeio do Flamengo em cima do Red Bull Bragantino por 3-0. Tivemos aqui um público de 68.408 torcedores presentes. Torcida do Flamengo lotando o Maracanã, impulsionando o time para essa vitória importante. No primeiro tempo o Flamengo já foi bem melhor, mas aí encontrou pela frente um paredão. O goleiro
Cleiton fez várias defesas muito difíceis, principalmente numa cabeçada do lateral Varela, e evitou o gol do Flamengo. Pro segundo tempo, aí o Flamengo conseguiu impor mais ainda o seu jogo, até o momento que abriu o placar, e foi logo aos 4 minutos, um gol do Arrascaeta com toda a categoria dele, recebendo do Jorginho, tirando do goleiro e fazendo seu 18º gol no Campeonato Brasileiro. Ele é o vice-artilheiro. Depois tivemos um pênalti aos 15 minutos, cruzamento do Everton Cebolinha, a bola bateu na mão do Hurtado. Aí a bola foi para a marca da Cal e o Jorginho, com a categoria de sempre, dando aquele seu pulinho, sem nenhuma chance para o Cleiton, colocou, tirando o goleiro da foto, para fazer 2-0, o terceiro gol dele no campeonato. E finalmente, aos 26 minutos, o Bruno Henrique deu números definitivos ao placar, num chute forte, cruzado, da direita, o 7º gol do Bruno Henrique no Campeonato Brasileiro. Flamengo, como vocês já mostraram aí, colocou 4 pontos de vantagem em cima do vice-líder, o Palmeiras, seu grande adversário também, na final da Libertadores da América. Fluminense tirou 3 pontos do Flamengo, mas hoje ajudou o rubro-negro, conseguindo esse empate importante. Para o Fluminense foi um bom resultado e para o Flamengo melhor ainda, porque deixa o Flamengo aí praticamente com a mão na taça, né? O Flamengo, como o Celso Zelt já falou, pode ser campeão com 2 rodadas de antecipação na próxima terça-feira. Se vencer o Atlético lá na Arena MRV em Belo Horizonte e o Palmeiras perder para o Grêmio em Porto Alegre, o Flamengo vai colocar 7 pontos de vantagem em cima do Palmeiras, faltando apenas 2 rodadas, e aí o Flamengo já vai ser campeão com essas 2 rodadas de antecedência e até antes da final da Libertadores da América. Agora, se não for campeão contra a equipe do Atlético Mineiro, terá 2 rodadas, um jogo contra o Ceará para ser campeão dentro de casa, e depois na última rodada, jogo contra o Mirassol, muito difícil, mas ali o Flamengo já poderá até ter sido campeão por antecipação, se continuar nessa toada, essa diferença entre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo então joga terça-feira, 21h30, enquanto que o Red Bull Bragantino, que não fez uma boa partida, no primeiro tempo até se defendeu muito bem, mas não pôde suportar a pressão do Flamengo, a melhor qualidade, melhor categoria, enfim, o ritmo acelerado do Flamengo, principalmente no segundo tempo. O Bragantino volta a jogar agora em casa. O jogo vai ser quarta-feira às 19h contra a equipe do Fortaleza. O Red Bull Bragantino está tentando ainda uma vaga, pelo menos na pré-Libertadores da América. Tem 3 rodadas aí para tentar conseguir o seu objetivo. O Bragantino vinha de 3 derrotas, 3 vitórias consecutivas contra Corinthians, contra o São Paulo e no último jogo em casa contra o Atlético Mineiro. Estamos por aqui então na zona mista. Vamos aguardar quem vem falar do Flamengo. Um dia de muita alegria para os rubro-negros e vamos ver aí qual vai ser o clima dos jogadores do Flamengo. É claro que eles vão vir com aquele discurso de humildade, que não tem nada decidido e não tem realmente matematicamente, mas o Flamengo, posso dizer, está com a mão na taça nesse momento, Glaucia. Boa, Cícero, estamos contigo aí. Qualquer novidade, só chamar por aqui também. A gente segue acompanhando tanto no Maracanã quanto no Allianz Parque a movimentação do pós-jogo e vamos trazendo aqui para vocês. Também lembrar que a gente está ao vivo lá no YouTube da ESPN, tá? Com o nosso Sport Center, trazendo esse pós-jogo da vitória do Flamengo para cima do Red Bull Bragantino e do empate do Palmeiras diante do Fluminense. Láucia, diga. O Cícero falou do Fluminense, eu fiz uma conta aqui que é curiosa, né? O Fluminense, nos últimos dias, para si, ele ganhou 4 pontos. 3 do Flamengo e 1 do Palmeiras. Mas para os outros, ele roubou 5. Porque ele roubou 3 do Flamengo e hoje rouba 2 do Palmeiras nessa briga do colocou aí nessa treta. Não sei se ele foi ultrapassado hoje pelo Flamengo, eu acho que não. Se minhas contas de cabeça, que não são as melhores, não me traem. Mas desde a chegada do Zubeldia, ele foi o time que mais pontuou no Brasileiro. Impressionante. Em casa, então, acho que é 100%. Maracanã é 100%. Eu sei que não é assunto, mas lembrando que o São Paulo, definhando, mandou embora o Zubeldia e o Inter preferiu o Ramon Dias ao Zubeldia. Tá na cara quem acertou dos 3. Vamos dar uma olhadinha na classificação do Campeonato Brasileiro nesse momento, até para a turma também visualizar aqui com a gente, que nós estamos discutindo, falando dessa vantagem do Flamengo e dessa possibilidade de título antecipada. Tá ali, ó, na ponta da tabela o Flamengo, portanto, com 74 pontos, o Palmeiras vem na sequência com 70. Depois, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Fluminense, Bahia,
Red Bull Bragantino, São Paulo e Corinthians. Botafogo garantiu hoje, pelo menos, a chamada Pré-Libertadores, também já garantido. Os brasileiros, nós brasileiros chamamos de pré. Outro jogo que rolou hoje, a gente vai ver os gols na sequência aqui, a vitória do Botafogo para cima do Grêmio, 3-2. Temos a segunda parte da tabela, companheiros? Ou só esta primeira parte? Então vamos virar a página da tabela do Campeonato Brasileiro. Até pra gente ver também, né, os adversários dos dois times nessa próxima terça-feira. O Atlético Mineiro aí é o 11º colocado com 44 pontos. Tem muito daquilo que você falou, né, prof? Também de correr atrás de uma temporada, mais uma vez, bem abaixo para esse Galo. O Grêmio, o adversário do Palmeiras, vem aí na sequência com 43 pontos. Também, como já falamos, na sequência vamos ver os gols da vitória do Botafogo para cima do Grêmio hoje, na tarde deste sábado. O Vasco aparece na 13ª colocação, depois Ceará, Internacional e Santos. E fazem um confronto diretíssimo. Diretíssimo também nesta rodada. Na segunda-feira. Inter e Santos. E aí, a zona de rebaixamento neste momento com Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport. Essa é a situação do Campeonato Brasileiro nesse momento, no início desta rodada do fim de semana. E agora já bem mais organizado em termos de jogos, né? Já equiparando. Agora você fala como se tivesse muito tempo pela frente, né? Finalmente. Finalmente. Faltam três rodadas. Tinha que ajeitar isso antes de acabar o campeonato, né? O normal seria bagunça nas primeiras rodadas, não nas últimas. Pois é. Mas Brasil já viu. Estamos acostumados. Boa. Agora, ainda falando desse Flamengo, a gente discutia sobre as possibilidades para terça-feira, o que o Felipe Luiz pode pensar ou não. E você falou uma coisa, professor, e aí eu fiquei pensando, né? Você falou, o Felipe Luiz ainda se dá esse luxo que o Abel não pode se dar de pensar na terça-feira e segurar. Será mesmo que o Abel vai para essa estratégia de também pensar mais na final da Libertadores, ou ele vai também ter um time minimamente alternativo, né? Porque ele não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, ele precisa olhar as condições dos seus jogadores e tomar uma decisão. É muito óbvio, e eu falo isso porque o futebol é feito para os torcedores. Eu sempre faço a seguinte alusão. Se você tivesse em campo Puskás, de Stefano, Pelé, Cruyff, Maradona, todos vivos no ápice da forma jogando junto, e ninguém tivesse muito interesse em ver, aquilo só valeria a diversão deles. Eles são o que são, eles foram o que foram, estão na história, porque hoje em dia, bilhões de pessoas se interessam pelo futebol. Então o futebol pertence ao torcedor. Tudo mais é o que faz o futebol acontecer, mas ele pertence ao torcedor. E o torcedor, está muito claro, ele está muito mais mobilizado, ele pensa muito mais na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro. O que, para mim, dá um aval para o Abel olhar a condição dos seus jogadores e tomar a decisão. Olha, eu tenho 4 pontos atrás, eu vou com o melhor possível no jogo de terça-feira, até porque o Flamengo também tem um jogo duro, a gente não sabe como que o Atlético vai reagir com essa ressaca da derrota. Se ganhasse também a gente não saberia, porque tem o impacto. Do mesmo jeito que eu não sei como vão reagir as equipes da Libertadores na rodada seguinte do Brasileiro, que impacto o título vai ter, que impacto uma derrota no próximo sábado vai ter nas 2 últimas rodadas do Brasileiro de Palmeiras e Flamengo. Então o Abel, ele pode falar o seguinte, olha, eu vou fazer o possível no Brasileiro e tudo que agora é a Libertadores. Nação, e agora qual vai ser a cartada do Palmeiras, hein? Palmeiras, na minha opinião, o Flamengo tá com a mão na taça. Muito próximo de levantar a taça aí do Campeonato Brasileiro, muito próximo mesmo. Que faltam 3 rodadas, eu acho que o Flamengo não perde 3 jogos seguidos ou 2 jogos pro Palmeiras poder ganhar. O Palmeiras, se eu não me engano, tá 4 partidas sem marcar um gol, se eu não me engano. Bom, cara, o negócio tá feio pro lado do Palmeiras. Tá feio. E eu acho que o Flamengo vai com tudo pra buscar esse título da Libertadores da América. Tem tudo pra conquistar. O Flamengo hoje jogou muito bem, uma boa atuação do Cebolinha. Uma boa atuação. Na minha opinião, não sei se no ponto de vista de vocês, gostaria inclusive até da opinião de vocês, eu acho que o Flamengo melhorou com a entrada do Cebolinha e a saída do Samuel Lino. Melhorou. O Samuel Lino joga muita bola, mas nos últimos jogos não estava atuando bem. O Cebolinha entrou e mostrou seu potencial, que tem potencial para desenvolver, e jogou muito bem na partida. E falando do Arrascaeta, cara, tá provado que o Flamengo sem um Arrascaeta é outro. A gente viu isso na partida contra o Fluminense. Na partida de hoje é outro Flamengo. O Arrascaeta jogando é outro Flamengo. Cara, Mengão, se chegar dessa forma na final da Libertadores, o Flamengo tem tudo para conquistar Brasileirão
e Copa Libertadores da América. Tô feliz demais, meus amigos. Tô feliz demais e gostaria da ajuda de vocês pra gente bater recorde de likes nesse vídeo. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Peço a você, nos ajude a chegar aos 400 mil inscritos. Por isso, compartilhe o vídeo, pede pro seu amigo flamenguista se inscrever no canal e vamos juntos. Vamos torcer pro nosso Mengão. O Mengão tá disparado na liderança. O Mengão tá com a mão na taça do Campeonato Brasileiro e que venha a Libertadores da América também. A gente se vê no próximo vídeo e daqui a pouquinho vou deixar aqui a coletiva do técnico Felipe Luiz pra você. E tem aqui o Vamos Ir, reações dos palmeirenses. Só você clicar e acompanhar com a gente. A gente se vê no próximo vídeo.